Bom, estamos de volta. Falando um pouquinho, então, de arquitetura de rede. As redes, como eu disse, elas evoluíram muito menos do que as aplicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês voltarem ao protocolo IP, V4, que ainda é muito utilizado, e você olhar uma Request for Comment, né, que a RFC que determina, que define ele, que é a 791, foi lá do início dos anos 80. E até hoje a gente usa IPv4. Claro que houveram evoluções em alguns aspectos, mas o protocolo básico é isso. Se a gente pegar o TCP, o cabeçalho do TCP é exatamente igual à primeira versão. Tá? Com certeza, os projetistas de redes que fizeram o TCP, que desenvolveram ele, fizeram um excelente trabalho. Claro que ele evoluiu ao longo dos anos, a gente vai estudar essas evoluções nessa disciplina, mas em termos de formato de cabeçalho, é o mesmo. Então, as aplicações, sim, evoluíram bastante. E quando a gente tem um problema muito complexo para resolver, qual que é a forma mais fácil de você resolver isso? Você divide esse problema, tá? Existe um ditado, dividir para conquistar. Então, decompõe esse problema em vários níveis, que a gente chama, no caso, de camadas. Tá? Daí, então, aquela arquitetura de rede ser dividida em camadas. E aí, quando a gente fala de camadas, existem dois modelos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Pô, o que eu faço com o modelo OSI? Eu uso o TCP/IP? Não, a gente não usa nenhum dos dois. A gente usa uma coisa muito próxima do TCP/IP. Por que você viu o OSI? Para nada. Você viu como um modelo de referência, um modelo de estudo, um modelo para a gente chegar. Muitas camadas, algumas camadas aqui que não utilizam, outras não estão muito claras no serviço. E o que foi definido pelo IATF e o que é utilizado atualmente na internet é esse modelo de 5 camadas. Por que eu queria que vocês prestassem atenção nisso daqui? Professor, eu vi isso em redes Zoom, é básico. Lembra disso. Qualquer protocolo, serviço, tecnologia de rede, tudo que a gente falar a partir de agora em redes de computadores 2, eu gostaria que vocês tentassem se posicionar em qual nível, em qual camada que esse objeto de estudo ele se encontra. Tá? Por exemplo, se a gente estiver falando, vou falar de uma coisa que a gente usa muito, redes 3G, 4G, né, redes Wi-Fi, isso são enlaces. Tá? Enlace Wi-Fi, enlace 4G. Então, obviamente, ele está nessa camada aqui de nível 2, o próprio Ethernet. Tá? Tudo que se refere à rede, ao núcleo da rede, incluindo equipamentos, né? Quem trabalha com IP é o roteador, então ele está na camada de rede. Tá? É interessante aqui essa nomenclatura, camada de interrede, aqui foi feita uma tradução, né? Ou internet. Então, muito importante, sempre que vocês estiverem se referindo à rede mundial de computadores, a internet, ela é com I maiúsculo. O que é o IP? É o Internet Protocol. Só que o Internet Protocol, ele surgiu antes da internet. Como assim? É porque esse Internet Protocol, ele diz respeito à interconexão de nets. Interconexão de redes que já existiam. No caso, existia a ARPANET. A internet foi lá já na segunda metade dos anos 80. E o IP é bem antes disso. Tá? Então, essa internet, essa interconexão de nets, não tem nada a ver com a internet, a rede mundial de computadores, o nome próprio. Ok? Quando a gente pensa em confiabilidade, sempre vem esse cara na cabeça, que é o TCP. Só que o TCP não oferece coisas importantes como segurança, por exemplo. Tá? Confiabilidade, bem diferente de segurança. Tá? E quando a gente precisa de uma coisa mais leve, a gente lembra do UDP. Tá bom? De que esses dois caras rodam, essas duas camadas? No host. E aqui são os equipamentos. Os roteadores, os switches, né, os access points, e aqui o meio físico, né, o cabo de rede par trançado, o cabo de fibra ótica, as ondas de rádio.
E aqui são os programas que a gente utiliza, as aplicações, tá bom? Então, sempre que a gente estiver lidando com a tecnologia de rede, passa a fazer esse exercício. Que aí vocês vão conseguir compreender melhor a rede, a internet, como um sistema, como um todo. Ok? Fazendo uma revisão rápida, então, de redes locais, ela tem algumas características próprias, tá? Que a gerência, propriedades, né, são privadas, ou seja, na sua casa, você que vai, né, na empresa, vai ser o administrador de rede lá que vai definir algumas questões. A área geográfica, obviamente, é restrita, tá? Um campus, talvez, que é um pouco maior. Eu não posso da definição que alguns autores utilizam, uma PAN, que é uma rede pessoal, até 1 metro, uma rede local até 100 metros. Pô, quando você pega um campus, o próprio campus da UFOP, de João Monlevade, tem mais de 100 metros de extensão, a gente tem uma rede local lá, né? O campus igual ao FMG é maior do que uma cidadezinha pequena. Então, ela não é uma rede metropolitana, é uma rede local, ok? Mas existe compartilhamento do meio físico, tá? Quando a gente está lidando, por exemplo, com uma rede Wi-Fi, o meio físico é compartilhado entre todas as estações, então uma estação ou vai enviar ou vai receber dados, né, em um determinado momento. E os meios físicos, basicamente, são esses aqui, ou ondas de rádio. Tá bom? Precisa, como o meio é compartilhado, precisa de um protocolo de controle de acesso ao meio. Então, a gente está falando outra coisa importante, de MAC, estou falando de controle de acesso ao meio. Não, mas o MAC não é aquele endereço hexadecimal lá, aquilo é o MAC address, ok? São coisas, a gente abrevia, nós que somos da TI, mas MAC address é diferente de MAC, que é o Medium Access Control, ok? Aquilo é um endereçamento para acessar o dispositivo, tá? Isso daqui. Vamos ver rapidamente aqui sobre o Ethernet. A Ethernet é a tecnologia de rede local mais bem sucedida dos últimos 40 anos. Tá? E até hoje ela é muito utilizada. Claro que ela sofreu evoluções. Quem desenvolveu o padrão Ethernet foi essa empresa aqui, a Xerox, lá na década de 70. Ok? E hoje utiliza muito, mas a gente tem uma rede Wi-Fi que todo mundo utiliza, tecnologia e tal, uma rede que escala melhor, com certeza, mas não se esqueça que redes cabeadas, elas sempre são mais confiáveis do que redes sem fio. E aí, muitos de nós fazemos uma espécie de conexão errada, uma ligação, uma analogia errada entre rede Ethernet e esse cara aqui. Veja bem, o cabo par trançado é um meio físico da qual o enlace Ethernet utiliza para transmissão de dados. Mas existem outros. Lá no início, as redes Ethernet não utilizavam o par trançado, utilizavam cabos coaxiais. E as redes Ethernet de alta velocidade, os protocolos de alta velocidade, utilizam fibra ótica. Então, a Ethernet é um protocolo de enlace, um conjunto de regras, inclusive para evitar colisões. Esses caras aqui são os meios físicos. Está um nível abaixo, tá, do Ethernet que está na camada de enlace. Esse aqui foi um esboço lá do início para o Ethernet. A largura de banda aumentou muito, multiplicou aí mais de 1000. Hoje existem redes Ethernet mais rápidas do que esse daqui. Inicialmente era um barramento, tá? Hoje o modelo é estrela. E o protocolo para controlar as colisões é esse cara aqui, o CSMA-CD. Tá? Ele detecta a colisão e evita ela. Bom, essa é a estrutura do quadro, né? O nome do pacote é extremamente simples: endereço de destino e origem do MAC address, a versão dele, os dados e um checksum que a gente viu lá em tá muito, muito simples. Tá bom? Esse é o CSMA-CD. A ideia dele é escuta o meio, vê se tem, né, se tem algum tipo de transmissão simultânea, se tem, interrompe a transmissão e aí espera um tempo aleatório e retransmite. Okay? Algumas características: não existe conexão,
ok? Simplesmente o fato de ele não ter conexão não é que ele está desconectado, é que não se estabelece uma conexão, tá? Previamente para enviar os dados. Tem dado para enviar, envia. Tá bom? E não é confiável. Se não chegar do outro lado, beleza. A algum nível acima aí fica responsável por fazer essa retransmissão. Ok? São muitas variantes aí, tanto de topologia, meio físico e velocidade. Por fim, para a gente finalizar, as redes locais sem fios, muita gente, mas está onipresente, as redes popularmente conhecidas aí como Wi-Fi, que é o padrão 802.11. E muitos fatores aí facilitaram aí essa utilização desse paradigma móvel, tá? O primeiro deles é a explosão da internet. À medida que o tráfego de voz aumentou de forma linear, o tráfego de dados foi exponencial. O preço da tecnologia ficou barato, tá? A tecnologia para acesso, tá, aos dados, à medida que a largura de banda, a performance da largura de banda aumentou, o preço foi caindo até estabilizar. A utilização de padrões abertos, tá? Isso aí, como por exemplo o próprio I3E, isso quer dizer que qualquer dispositivo pode ser um smartphone lá, iPhone, não sei o que, 20, com o seu fone de ouvido Xing Ling lá, você está utilizando Wi-Fi, está utilizando Bluetooth, eles vão conseguir se comunicar. E a globalização, né? Hoje, os equipamentos aí, a gente tem, né, China, vários países aí produzindo com produtos com um valor muito, muito acessível. Tá bom? Largura de banda, isso começou a crescer, começou com meio físico, hoje utiliza rádio, mas antes era infravermelho. A gente tem dois modos, basicamente, para transmissão. O modo ad hoc, que é uma estação comunicando direto com a outra, e o modo infraestrutura, que é o que tradicionalmente a gente tem lá na nossa casa, que utiliza lá um roteador, né, um access point. Essa foi a família I3E802.11, tá? Esse é o padrão, o Ethernet 802.3. Você vê que houve uma evolução desde o 97, quando esse padrão foi criado, tá? Até o que a gente tem hoje de mais moderno é o AX. Tá? Eles trabalham em frequências específicas aí, que tem canais mais largos, mas basicamente o que aumentou muito, muito foi a velocidade, a largura de banda disponível para o usuário. Eles trabalham numa faixa de frequência, só para a gente relembrar, chamada de faixa de frequência livre, né, ou ISM. São as faixas de 900 MHz, 2.4 GB e 5 GHz. Não existe necessidade de pagar nenhuma outorga, né, para um órgão como a Anatel para poder utilizar. Isso tem vantagens e desvantagens, que é o caso do meio ser muito poluído. Né? Então, a rede de 2.4 GHz é muito provável que no ambiente que você está assistindo agora existem outras redes aí, né, operando essa mesma frequência, o seu Bluetooth, o mouse sem fio, né, várias tecnologias utilizando 2.4 GB. Tá? 5 GB é uma faixa mais limpa, alcance um pouco menor, tá? Mas larguras de banda aí, mais canais disponíveis aí para transmissão de dados. Tá? Esse é o AX que eu disse, tá? Uma comparação então do que dava para fazer. Basicamente você conseguia acessar, né, no padrão B aí, serviços básicos como e-mail, você navegava, mas velocidade bem limitada. Se a gente for pegar no Brasil, 99 também, a gente não tinha uma acesso à internet com largura tão boa. Isso foi evoluindo já no padrão N, se já tinha acesso a streams, e hoje a internet das coisas é uma realidade, a gente tem cada vez mais e mais dispositivos aí se conectando na internet. Tá? Os padrões onde tem maior desempenho, relembrando, são de 5 GHz. Ok? E aí, óbvio, você tem equipamentos mais caros também, né? Roteadores aí custando quase 6 mil reais aí. Os caras perguntando se, né, dá para a Lua, tem acesso a sinal do Wi-Fi. Bom, e é isso. Wi-Fi é a tecnologia aí de rede local do momento, tá? Que está presente aí na casa da maior parte dos usuários.
teoricamente, você conseguiria chegar a velocidades aí acima de gigabits por segundo, okay? Em situações ideais, obviamente. Qual que é o maior problema? Confiabilidade. A gente tem muitos problemas aí de interferência no Wi-Fi, que por essa razão você não vai ver um servidor aí utilizando rede sem fio, mas sim uma rede cabeada. Ok? Bom, é isso. A gente continua aí na próxima aula, tá bom? Grande abraço.